Boa noite aí, pessoal, meus amigos aí, pessoal do Facebook aí que entrou aí num debate aí, um debate teológico. Nós falamos aí sobre a origem do mal, né? Eu debati com muita gente aí, pessoal falando sobre Isaías, que fala da origem do mal, que Deus criou o mal, que criou, eu faço as trevas e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. E alguns amigos falaram para mim também, como a teoria de Einstein, que fala que a ausência de Deus é um mal, mas para falar de ausência, eu deveria esquecer que Deus é onipresente, né? Então eu refutei essas ideias também. Outros amigos falaram que era uma construção social. Bom, se é construção social ou não, tem um pouco de lógica assim na construção social, mas sabemos que o mal existe, de uma forma ou outra, sendo a construção social ou não, ele existe. Então, da onde surgiu o mal? É uma questão que todo mundo se pergunta, tenho certeza que todos nós nos perguntamos da onde surgiu o mal, principalmente cristãos, e os outros também, mas o camarada que é criado, o cara que é cristão, ele tem essa pergunta. Vamos lá. Isaías fala sobre o mal. Os arminianos dizem, né, a maioria dos arminianos, que aquilo ali não, que foi uma ideia que Isaías teve, porque no tempo dele era muito latente a ideia de dois deuses, era um dualismo. Aconteceu o dualismo, por exemplo, do zoroastrismo, num caso que foi anterior a ele, foi da época de Dario, por exemplo, que foi no Império Neobabilônico, que ele era um assírio, mas vou deixar isso para outra história. Mas eles faziam uma adoração ao deus Mazda e Arimã, que é o deus bom, Mazda, e Arimã, um deus mau. Então atribuía tudo a esses deuses. Estou dando uma simplificada e falando grosseiramente aqui para vocês sobre isso. Aí, para poder dizer que existe um deus, para afirmar o monoteísmo que foi construído a partir de Moisés, tudo era o Deus de Yahvé, tudo, o bem e o mal era construído por Yahvé. Então Isaías enfatiza que foi Yahvé. Isso que diz a passagem: Yahvé criou, eu faço as trevas e crio o mal, eu, Senhor Deus, faço todas as coisas. Mas passa uma ideia lendo, sem contexto, sem exegese, dá uma impressão que Deus criou o mal para fazer mal a todos nós, para que que a gente viesse sofrer. Mas para que motivo existe o sofrimento? Então vamos lá. Deus não é matéria, Deus não foi construído, Deus é a própria criação, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Então Deus não foi construído, por isso ele é puro, imaculado, santo, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, e nunca irá pecar, porque se pecar ele deixa de ser Deus. E logo entendemos que os homens foram criados, homens, anjos, todas as criaturas, tudo que existe foi criado a partir da matéria. E essa matéria, entendo eu, através dos meus estudos, que essa matéria é uma matéria imperfeita, corruptível, porque deu origem a anjos que pecaram, anjos que foram expulsos do céu. Lúcifer, que foi o pai de todos eles, o pai no sentido de ter abraçado a causa, no sentido de ter amado o erro e ter compartilhado isso com os outros, e foram expulsos do céu e jogados no inferno, né? E daqui a pouco Deus vem e cria a terra, e quando cria os animais, cria o homem, naquele contexto onde o homem vivia aqui, sem pecado, sem erro, sem nada. Poxa, se não tem maldade, não tem nada, é puro, imaculado, por que surgiu a ideia de mal? Da onde que surgiu? Se ele não tinha o porquê, se ele era bom, a essência dele era a imagem e semelhança de Deus. Opa, imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é imagem e semelhança de Deus, quer dizer que ele não era igual a Deus. Então, só quem pode combater realmente o pecado, o erro, puramente falando, é Jesus, porque Jesus foi um homem, mas não cedeu ao pecado, mas ele era Deus também. E nós, seres humanos, mesmo sem pecado, lá no Éden, caímos na tentação. Adão e Eva caiu na tentação.
E Lúcifer caiu na tentação mesmo estando com Deus, porque a matéria dele era totalmente perfeita, só que ele tinha contato com Deus. Ele tinha contato com tudo que era bom. Por isso, Deus nos perdoa. Somos salvos pela graça, porque apesar de sermos criados por Deus, mas não convivíamos com Deus igual o inimigo, que hoje é conhecido como Satã. Deus convivia sim, tinha um contato conosco no Éden, mas totalmente diferente. Não é o que equivale a Lúcifer, não tem como comparar, porque eles estavam no céu e nós aqui na terra. A partir daí, dessa morte, digamos assim, né, a partir da queda do homem, vem todos esses problemas que acontecem hoje com o homem, o pecado. Então, aí as pessoas vêm dizer, ficam chateadas, poxa, mas por que Deus permitiu tudo isso? Vou te lançar uma pergunta. A gente evolui mais quando a gente está bem ou quando estamos passando por dificuldade? Eu acredito que é quando passamos dificuldade. Então Deus, quando nos criou sabendo que as dificuldades nos faria superar os nossos limites. E se Deus criasse uma matéria perfeita, seríamos todos deuses. Então Ele permitiu que existisse o mal. Só que o mal está sobre a mão de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada, nada, nada. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi no inferno e tomou a chave do inferno. O diabo não tem poder sobre a sua vida. A permissão de Deus faz com que o inimigo toque em algumas áreas da nossa vida. Mas tudo está abaixo da mão de Deus. Tanto é que o livro de Jó fala sobre isso, quando o inimigo estava circulando, né, a terra e fala com Deus que tinha visto o seu filho Jó e pediu permissão para tocar nele, e foi o que aconteceu. Não vou entrar em detalhes no livro de Jó, só você ler aí. Então tudo está debaixo da mão de Deus. Tudo, tudo, tudo. O mal, o inimigo, tudo tem o seu tempo certo. Deus permitiu que as coisas ruins acontecessem nesse mundo porque sabia e sabe. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Sabe quem vai para o céu, quem não vai, sabe quem se arrepende, quem não se arrepende. Tanto é que na cruz do Calvário existia dois ladrões, um se arrependeu e o outro não se arrependeu, né? Os discípulos eram dois traidores, ele anunciou que iam trair Pedro e Judas. Um se enforcou e o outro se arrependeu. E a Bíblia fala que Pedro, sobre essa pedra edificarei minha casa. O nome é Pedro, Pedro no grego vem de pedra. E está aí, nós temos a igreja hoje consolidada, e foi da vida de Pedro que Deus consolidou a igreja. Está escrito na Bíblia lá, apesar de Paulo ter sido o grande disseminador do cristianismo pelo mundo afora, mas está escrito na Bíblia. Então a gente vê essa ideia, Deus onipresente, presente em todo lugar, sabe de todas as coisas. Ele cria a matéria, sabendo que a matéria se tornaria o que se tornou hoje, com todos os problemas. Mas o detalhe muito, muito interessante vem agora. Deus, sabendo que iria criar, queria dar problema, Ele cria mesmo assim. Mas em toda mitologia, em toda filosofia, não existe nada que se compare ao cristianismo, onde um Deus se faz carne, habita entre nós, morre numa cruz para a expiação dos pecados daquele que muitas vezes desacreditou, abandonou. Nós, seres humanos, pecadores de uma matéria corruptível, estamos aqui para uma evolução, um aperfeiçoamento. Paulo fala que quando estamos fracos é que estamos fortes, quando estamos fortes estamos fracos. Ou seja, pressupõe que nos aperfeiçoamos na fraqueza. E é o que acontece todo dia. Se a gente ficar na zona de conforto, não evoluímos.
E Deus quer que evoluímos. Deus quer que venhamos crescer espiritualmente. E o que nós vivemos aqui é apenas uma passagem. Porque existe um fim, Deus já predestinou tudo. Tanto é que está escrito no livro de Apocalipse sobre o fim. Eu acredito que Deus seja um grande pai ensinando um filho a andar de bicicleta. Segurando no cilindro da bicicleta, ele vai empurrando. E quando o filho está prestes a cair, ele segura a bicicleta bem firme para que o filho não caia. E às vezes solta, deixa seu filho dar uma volta. Aí vem o livre-arbítrio. Deixa seu filho andar com suas pernas. Mas daqui a pouco, quando ele vê que o filho vai cair, ele segura de novo. Aí vem a predestinação. É Deus entrando em ação. Porque se existir um livre-arbítrio total, Deus daria a oportunidade de você andar de bicicleta e quebrar a cara o tempo todo. Ele não se intrometeria. O livre-arbítrio provoca a não intromissão. É um jogo sem juiz. Mas Deus entra em nosso meio. Você, quando ora, entrega seus problemas a Deus e fala: Senhor, toma conta da minha vida, seja feita a sua vontade. Opa, cadê o livre-arbítrio? Você está pedindo que seja feita a vontade dele? Então você está entregando seu livre-arbítrio a Deus. Então Deus, como onisciente, Ele sabedor de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. E Deus muitas vezes permite coisas na sua vida porque Ele sabe o futuro. Está tudo escrito. Deus escreveu tudo. Ele permite muita coisa na sua vida para que eu não seja chamado de robô. Para que você não seja chamado de robô, Ele permite muita coisa na sua vida. Mas também Ele entra em ação na sua vida para que as pessoas não digam: tá vendo? O Yahvé, o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos, Ele é omisso. Ele te abandonou. Não. Quando Ele vê que o seu filho está caindo da bicicleta, Ele pega no selinho, segura bem firme. Fala: vamos embora, meu filho. Vamos aprender mais. A dificuldade vai te fazer crescer. Você vai romper por aí. Então eu quero deixar um recado para os meus amigos. É isso aí. Eu acredito que Deus, a consequência da criação foi um mal. Mas um mal debaixo da mão de Deus, controlado por Deus. Deus sabe a dosagem certa, nós não. O mal é uma construção social na medida que cada religião, cada sociedade tem uma ideia de mal. Então ela é uma construção social. E a ausência de Deus, né? De certa forma sim, porque Deus não está presente no mal, então de certa forma está correto. E Isaías fala que Deus criou o mal, de certa forma sim, mas não foi um mal no propósito de destruir tudo, não foi isso, não é esse mal. Um mal necessário para que sejamos homens, para que anjos sejam anjos e não deuses. Nós temos que nos aperfeiçoar pela graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus, não por nossas obras. Estamos aqui para nos tornarmos melhor, para que lá no grande dia receberemos a coroa, estaremos junto com Cristo, governando, gozando da plena paz. Nosso espírito estará totalmente glorificado, nossa carne, tudo diferente. Olha que maravilha, que plano extraordinário. Quero estar com você, meu irmão, meu amigo. Quero estar com você um dia lá. Sejamos todos abençoados por Deus, não esquecendo que a graça manifesta em todo ser humano que irá nos salvar, não as obras. Deus fique contigo, fique comigo, com sua família. Entregamos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades na mão de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada.